Bom, Carla, e nós temos o Tribunal de Contas da União apontando falha em 9 ações do governo federal que somam quase 400 bilhões de reais. Passo para você, Carla. E aí as políticas representam, essas políticas públicas representam especificamente esses quase 400 bi, 379,1 bi em despesas empenhadas em 2024. Lembrem-se que a dívida ela só vai aumentando. Em 2025 o número está assim absurdo. Então, o que está sendo fiscalizado pelo TCU nesse ponto? Bolsa Família, mais médicos, política nacional, Aldir Blanc, que é aquela de incentivo à cultura que a gente já falou por aqui, mais uma, né? Estratégia de rotas e integração regional, que é o incentivo a cadeias produtivas, Previdência Social Rural, Política Nacional de Manutenção Rodoviária, Plano Setorial de Transporte Ferroviário, Plano Nacional de Segurança Hídrica, Política Nacional de Segurança de Barragens. Quer dizer, ano passado, segundo esse relatório, essas políticas representaram aí esses quase 400 bilhões em despesas empenhadas. Isso dá uma média de 95% aí das dívidas empenhadas na Previdência Social Rural, por exemplo, e Bolsa Família. E aí a gente mais uma vez cai na outra situação, quer dizer, o Brasil está nadando em dívidas. Um dia já nadamos em dinheiro, hoje nadamos em dívidas. E mesmo com todos os impostos, com todos os encargos que a população paga. E aí, Cris, como é que fica nessa situação toda aí, com esses quase 400 bi, né, de despesa? O duro, Carla, é que os números se perdem na nossa cabeça, né? Para quem vive de salário mínimo, ou mesmo de Bolsa Família, desses auxílios do governo, ou para a grande maioria dos brasileiros que está fora dessa assistência social, mas que também não ganha muito bem, quando passa muito ali do dinheiro que ele sabe que ele consegue acumular, talvez em vida, né? Mas a gente sempre, a nossa cabeça funciona para o tempo presente, então a gente pensa no salário que vai chegar no fim do mês, ou quanto que eu vou ter ganhado ao longo do ano de 2025, e como não chega nunca nem perto de uma milésima parte, de uma milionésima parte desses valores, eles vão se perdendo na nossa cabeça. São quase 400 bilhões de reais. Bilhões de reais. É muito dinheiro. É dinheiro nosso, que construiria casas populares, que contrataria mais médicos para não faltar médico especialista nos hospitais, nos postos de saúde das nossas cidades, quando a gente precisa mesmo. Professores para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, professores bem treinados, que não fossem meros doutrinadores das mentes incautas dos jovens. Enfim, tem tanta necessidade, segurança pública, né, nem se fala, melhorar o salário dos policiais, e eles ficam torrando dinheiro para compra de voto, porque isso é compra de voto oficial, distribuir essas bolsas aí. E estão criando mais uma geração de inúteis, de pessoas que poderiam estar sendo estimuladas para ter a alegria de ganhar dinheiro através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Todo dia a gente recebe vídeo de gente aqui, pessoas simples da roça, mas que não querem saber de sair da rede para trabalhar. Para que eu vou fazer isso se eu tenho Bolsa Família? Se contentam com migalhas e vão ali sendo sustentados e criando seus filhos também para essa dependência. Então é tudo muito triste. Vamos voltar para o relatório do Tribunal de Contas da União aqui para ver exatamente o que eles estão dizendo aqui. Esse relatório está dizendo que apenas 44% das políticas analisadas, ou seja, de quase todos os programas do governo, o Mais Médicos, o Bolsa Família, todos esses programas aí, apenas 44%, é menos da metade dos programas analisados não apresentam de forma adequada qual é o público-alvo. Olha isso, não apresentam nem o público-alvo, também não analisam as alternativas à solução dos problemas que são apontados. Então, para que uma política pública saia do papel, deixe de ser só uma mera promessa de campanha lá de Lula e venha para a vida prática, para a vida real, ela tem que ser primeiro colocada no papel para que quem libera o dinheiro para essa política pública virar realidade, olhe para aquilo e diga, olha, aqui eles fizeram um levantamento, tem tantos milhões de brasileiros na miséria, eles precisam receber uma ajuda, a tal da Bolsa Família, tem outros tantos milhões de brasileiros precisando de médico, então a gente precisa contratar médico, o famoso mais médicos, e assim vai. Eles não colocaram no papel.
O desgoverno Lula é tão incapaz que não conseguiu colocar no papel, e quem está dizendo isso é a Controladoria Geral da União, uma instituição que é do Estado, não é do PT, é do Brasil, e que tem funcionários públicos técnicos capazes e responsáveis pela análise justamente desses projetos que vêm dos vários ministérios, dos vários governos. Não vem do governo do PT, não da forma apropriada. Ou seja, o dinheiro está sendo liberado a esmo, está chegando para quem não precisa, ou para quem não está entre os que mais precisam. É compra de voto, de novo, é compra de voto. Compra de voto legalizada, muito entre aspas, porque se a lei é falha para fiscalizar esse rumo do dinheiro público, que é nosso, vamos lembrar, é nosso, não é do PT, não é do Lula, o dinheiro é nosso. Então, se a lei é falha para fiscalizar, se a lei não, se a tramitação toda é falha para fiscalizar, o que nós vamos fazer? Porque o relatório do Tribunal de Contas da União está aí. E agora? Bom, só para lembrar, cabe ao Congresso Nacional, deputados federais e senadores fiscalizarem todos esses programas de governo, todos esses ministros que liberam esses programas de governo e especialmente quem libera o dinheiro, né, senhor Fernando Haddad, senhora Simone Tebet. Essas pessoas indicadas por Lula para cuidar do dinheiro que é nosso e que estão liberando para várias leis aí, inclusive para as leis culturais, estão liberando sem que o Tribunal de Contas da União diga que aquilo está correto. Fiscalizem, chamem para prestar esclarecimentos e punam, porque o Congresso também tem responsabilidade de punir ou de pedir punição. Peçam investigação e cobrem dos investigadores, porque a Polícia Federal, a gente acabou de comentar aí em outros temas, ela tem os grupelhos, né? Infelizmente, a maior parte é idônea, é honesta, trabalha sério, mas tem esses grupos inseridos na Polícia Federal ali para trabalhar para Lula, para Flávio Dino, para Alexandre de Moraes e não fazer o que deveria ser feito. Então, o que a gente precisa, de novo, é mais atuação do Congresso. E é ruim a gente jogar essa colocação de forma generalizada, porque temos excelentes deputados, excelentes senadores, corajosos, combativos, que estão lutando, dando a vida ali. Sim, trabalham até de madrugada, de forma honesta, estão lá correndo riscos, inclusive, de perseguição, mas eles são minoria. E aí a gente precisa que aquele centrão fisiológico que está sempre ali flutuando entre os que investigam, os que combatem, os que se dedicam, e aqueles que só se locupletam, que esse centrão atue do lado de quem fiscaliza, porque do lado dos que estão lá só soltando dinheiro para depois ter resultado nas urnas, a gente já está cansado de ver. Tá certo, Cris. A gente não pode esquecer também do que aconteceu aí algum tempo atrás, deixa eu até ver a data exatamente, no dia 30 de outubro, tá? O ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT, ele aparece num vídeo que circulou às redes sociais falando que deveria substituir a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. E aí, meus amigos, isso pegou muito mal. Pessoas que sobrevivem hoje do Bolsa Família sem nenhuma ideia de que um dia vão voltar a trabalhar, acharam o máximo essa fala. Depois desse episódio, porque esse vídeo viralizou nas redes sociais, o prefeito de Salinas, lá em Minas Gerais, onde estava acontecendo essa reunião, o Quincas Dias do PDT, que protagonizou essa cena do lado do ministro, afirmou que foi um mal-entendido, que na verdade ele queria dizer exatamente o contrário, né? Segundo o prefeito, a intenção era dizer justamente o contrário, né? Que o cartão do Bolsa Família deveria ser substituído pela carteira de trabalho, numa referência ao objetivo do programa social, que é tirar esse novo programa, que é tirar a pessoa da pobreza e fazê-la conseguir se sustentar com o próprio trabalho, com o seu emprego. Quer dizer, a gente está vendo que uma política pública que existe há anos, que é o Bolsa Família, gerações estão sendo ensinadas a não trabalharem, a não estudarem, né? Porque existe essa dependência do Bolsa Família. Quer dizer, esse é só um dos programas governamentais que sustentam milhões de brasileiros que não têm vontade alguma de seguir a vida, como a Cris comentou, né? Viver de migalhas é o que basta, é o que dá. Sigo com vocês aí, São Paulo. Vou passar para a Fabi esse tema do Tribunal de Contas. Fabi, finalmente, não é a primeira vez, na semana passada nós noticiamos, eu fiz uma brincadeira, falei que bom que o Tribunal de Contas da União acordou de uma hibernação, um sono profundo. É isso que a gente espera de instituições sérias, independentes, como deve ser o TCU,
os TCEs, os Tribunais de Conta dos Estados, o Tribunal de Conta do Município aqui de São Paulo. É isso que a gente espera. Veja, 380 bilhões em despesa empenhada, em ação do governo mal explicado, é grave. E uma coisa, Fabi, que eu acho que é muito ruim aqui no Brasil é a prestação de contas por parte dos políticos. Porque, assim, primeiro que aquele site, o portal da transparência, de transparência não tem nada. Muitas das vezes eu já fiz matéria baseado naquilo ali, você perde dias para entender aquilo, aquele sistema, para localizar exatamente aquilo que você quer, né? Eu me lembro, na época eu estava por outro lugar, por outra emissora, no auge da pandemia, você quer saber quanto que o município de tal lugar pagou na máscara ali, né, que distribuiu para a população, e era uma dificuldade imensa de você achar esse tipo de dado, enfim. Mas pelo menos nós temos um órgão para isso, apontando. A questão é, vai dar em alguma coisa, Fabi? Eu estou bem desanimada. A gente já viu exatamente isso, né? O Tribunal de Contas da União apontar falhas, tanto aí, veja, na aplicação do recurso, quanto também na quantia, né, e etc. E a gente vê que fica somente nesse tipo de denúncia, né? É por isso que a Cris falou, eu gostei dessa fala da Cris, quando ela fala, façam alguma coisa, mas a gente está com o Congresso Nacional muito, mas muito apático, né? Bastante apático. E, infelizmente, esse senhor aí, o Lula, ele já tem um modus operandi em relação a tudo isso. Então, não tem comprometimento com a própria pauta, né? Com o que ele colocou. O que o TCU está trazendo é vergonhoso. Além dos 379 bilhões de reais, né, nós temos aí também essa questão de inadequação, de realmente não se usar efetivamente, né, as políticas e o que vai de fato então fazer a vida do que ele prometeu, que foi a plataforma de eleição dele. Então, e ele quer se reeleger. É isso que eu fico assim, pasma, né? Está fazendo um péssimo governo, péssimos ministros, não existe política econômica, não existe política social, existe só a política do nós contra eles, né, do puro ódio. Aí aparece o Boulos, que vai viajar, vai fazer essa questão aí de colocar uma barraquinha em cada estado do Brasil. Né? Para quê? Para fazer propaganda. Isso seria abuso de poder político e abuso de poder econômico. Aí outra ministra que apareceu, Marina Silva, que está fazendo lá a COP30, que está sendo um fiasco. Ontem foi invadida, mas fora a invasão, não havia um documento formal do governo Lula para reduzir o que foi discutido até agora. E as delegações que foram, né, valentemente ali nessa COP30, a mais exasiada de todas, não tinha como assinar, não tem uma proposta. Gente, realmente assim, sem ele nem beira, né? E esse senhor ainda vai querer concorrer novamente e colocar um pesadelo possível, infelizmente possível, de mais 4 anos aos brasileiros. Então, o TCU teria que dar essa resposta efetiva, né, de ir atrás dos recursos, ver se tem superfaturamento, se foi dinheiro desviado, que isso é crime, né, e não apenas ficar nessa motivação aí de apresentar esses relatórios e, às vezes, a gente vê sumir. A gente não vê uma resposta do poder político e poder também no próprio legislativo, que tem o poder de fiscalizar, isso é uma garantia constitucional. E o que você disse do portal da transparência, Lucas, aquilo é um absurdo, porque além de não ser transparente, porque é muito difícil achar as informações, você tem uma profusão de informações que foram colocadas a sigilo. Então, não vai estar no portal da transparência também. Esse é o resumão de governos petistas e é a consumação do que a gente sempre avisou. A gente sempre avisou que fazer o L seria um grande perigo ao Brasil e está sendo. A gente avisou, né, Fabi? Bom, e agora nós temos o ministro Flávio Dino pedindo investigação da Polícia Federal sobre gastos de ONGs, que são aquelas empresas e entidades sem fins lucrativos, com emendas parlamentares entre 2020 e 2024, que totalizam
cerca de 15 milhões de reais. Eu me lembro, eu fiz uma matéria, ajudei, aliás, Gabriel de Arruda Castro, também nosso editor aqui da Gazeta do Povo, de uma ONG que tinha sede aqui em São Paulo, era financiado com dinheiro lá dos Estados Unidos, lembra toda aquela questão da USAID, etc. E aí tinha lá o endereço da ONG. Eu falei, olha, eu vou lá, porque a ONG tinha presidente, vice-presidente, diretor, secretária, e tinha recebido era uma quantia exorbitante. Eu não lembro muito certo qual era o serviço da ONG, se era marmita para moradores de rua, eu não lembro, acho que era algo nesse sentido. E eu fui lá, eu mesmo peguei o carro, fui lá. Cheguei lá, me deparo com o endereço oficial da ONG, registrado lá nessa USAID, que na época o governo Joe Biden pagava, recebia uma baita de uma grana, cheguei lá, tinha ninguém. Quando eles perceberam que eu era um repórter, já ficaram super assim, não, a gente está mudando, aqui é um escritório de contabilidade, estamos indo para o endereço. Qual? Não queriam me passar o endereço. Não queriam me passar o endereço. Aí depois de muita luta eu consegui um endereço. Era uma rua ali no bairro de Perdizes, perto do estádio do Palmeiras, só que eles não me passaram o número. Não, mas está em construção, etc. Eu fui nessa rua. Só haviam 2 imóveis em construção. Uma era uma barbearia, outra era uma pizzaria. Ou seja, cadê essa ONG? Enfim, depois veio o governo Donald Trump e cortou, né, essa mamata. Carla, passo para você poder falar com a Cris sobre esse tema. Quando a gente fala, né, nos desacordos que ocorrem nesse desgoverno, muita gente vai contra, muita gente diz que não é bem assim. Então você imagina, né, se o ministro Flávio Dino, né, do STF, está pedindo para que a polícia investigue, né, essas suspeitas de desvio nos recursos das emendas parlamentares dessas ONGs e que o que mais vê por aí é isso mesmo, como é que fica, hein, Cris? Para você comentar, por favor. De novo, a gente envolve o mesmo órgão, a mesma instituição do Estado brasileiro, que é a Controladoria Geral da União. Os técnicos estão fazendo o trabalho dele. Nesse caso, emitiram um relatório falando que emendas parlamentares chegaram para ONGs que não conseguiram comprovar, ONGs sem fins lucrativos que não conseguiram comprovar aonde usaram o dinheiro. O Lucas trouxe um caso exemplar aí, mas quantos de nós, jornalistas, já não investigamos ao longo das nossas carreiras inúmeros outros casos como esses, né? Então, existem ONGs sérias, mas essa imensidão de ONGs aí que a gente não sabe a que vieram, né? Para que trabalham, quem está lá, onde elas funcionam, e normalmente elas estão nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, às vezes aqui em Curitiba mesmo, atuando para povos ribeirinhos da Amazônia, mas os povos ribeirinhos da Amazônia continuam na mesma miséria de sempre, sem receber um tostão de ajuda do governo, mas a ajuda chega, o nosso dinheiro, é sempre o nosso dinheiro, né? Eu gosto de lembrar, o nosso dinheiro que o governo concentra lá no cofre federal, dos impostos que a gente paga todo dia, em todas as compras que nós fazemos, em todos os serviços que nós pagamos, né, que nós contratamos, seja fornecimento de energia, de água, de esgoto, o que for, os impostos chegam lá, são distribuídos para as várias esferas da vida pública, para os ministérios, para executarem seus programas. Falamos agora há pouco dos programas que não conseguiram também comprovar o direcionamento do dinheiro, e também é direcionado para os parlamentares, que, por sua vez, redirecionam para essas ONGs. O caminho do dinheiro ele é tão fracionado que é difícil mesmo fiscalizar. Aí a gente recebe essas informações picadas de suspeita de desvio de dinheiro, suspeita de desvio de dinheiro, suspeita de enriquecimento ilícito, suspeita de corrupção. É tudo desvio do nosso dinheiro que não está indo para a ponta final, para quem precisa. O ribeirinho lá da Amazônia, que agora na COP30, lá os burocratas, tanto de governo quanto de ONGs, estão discutindo, tem que liberar mais dinheiro. O Lula falou em 1 trilhão esses dias. Enfim, o dinheiro não chega, só chega para esses magnatas e para esse pessoal de ONG, que também é patrocinado por dinheiro internacional, como o Trump bem mostrou, Elon Musk, né, naquele trabalho brilhante que ele fez em poucos meses ali, de mostrar o caminho do dinheiro,
que ia, no caso, o dinheiro dos pagadores de impostos americanos entrava para o cofre do governo americano. Na época do Joe Biden, extremista de esquerda, era liberado para essas ONGs aí do mundo inteiro, com esses discursos bonitinhos, mas não tem nem escritório. Então é tudo balela. Precisa investigar. É duro que parlamentares se sujeitem a isso. A gente sabe que normalmente são os parlamentares da extrema esquerda ou desse centrão fisiológico que estão liberando emenda para essas ONGs. Tem que fiscalizar, tem que escancarar e tem que expor também o deputado. Então, nesse aspecto, a gente gostaria que Flávio Dino fosse um investigador de fato. Infelizmente, quando bate lá no STF, a gente também já sabe como é que eles trabalham. A Fabi, agora há pouco, deu uma declaração ali desanimada, de não ter esperança que isso vá para frente. A gente não tem esperança porque a gente conhece, né, quem está no comando aí, tanto no STF quanto nas ONGs. A gente sabe muito bem como é que essa companheirada toda trabalha. Mas a gente precisa se reabastecer de energia e continuar cobrando, nós como eleitores, nós como jornalistas e especialmente os nossos parlamentares, os honestos, para que isso não caia no esquecimento. Vamos em frente acreditando que é possível um dia a gente ter um governo que fiscalize de fato, um Congresso que fiscalize de fato e ministros do STF que de fato queiram investigar, né? Porque a gente sabe muito bem como é que vão terminar essas cobranças aí do Flávio Dino. É mais perseguição, provavelmente, para cima de quem está fazendo direito e passando a pano e passando a mão na cabeça de quem está se locupletando das verbas públicas de forma irregular. A gente não pode esquecer que nesse pacote de ONGs aí, né, Cris, tem muita, como você disse, ONG que cuida dos povos ribeirinhos lá na Amazônia, mas estão aí em outros cantos do Brasil. Igrejas, por exemplo, inclusive igrejas que são onde os próprios donos são sócios e estão envolvidos lá nos descontos, no roubo dos aposentados do INSS. Então, gente, o pacote é grande, tá? Tá faltando espaço para incluir tanta ONG fraudulenta que está literalmente mamando nas tetas do governo e tirando o seu, porque e não tem endereço, né? Muitas vezes a gente recebeu aqui, inclusive, muitos convidados que falaram sobre suas experiências, inclusive um policial aí que é deputado, né? Que foi policial e é deputado em São Paulo, falando sobre o endereço que ele foi lá fiscalizar e chegou lá, não existia o endereço. E estava sendo repassado aí R$200 mil por mês para essa empresa. Então, assim, isso está espalhado pelo Brasil. Então, se você tem alguma denúncia que você gostaria de fazer, nós temos o nosso canal oficial, café@gazetadopovo.com.br. Você pode fazer a sua denúncia por lá, só mandar as informações para a gente, tá? Cris, eu quero te agradecer por mais esse dia. Obrigada pela tua companhia. Muita gente mandando mensagem para você ali, apoio inclusive. Deixa eu ver aqui, o Gustavo Silva Oliveira mandou uma mensagem super legal para você também ali no nosso chat e queria te agradecer por hoje, viu? Eu é que agradeço, Carla, você e a audiência, os colegas de São Paulo também, a Lucas, a Fabi, o Flávio Morgenstern, que estava mais cedo, esqueci de dar um oi na entrada para o Flávio, e dizer que eu volto na próxima terça-feira, mas o Café com a Gazeta continua ao longo da semana, estarei na audiência, viu, Carla? Um beijo para você. Beijo, querida. Para vocês aí de São Paulo também, muito obrigada. Quero mandar um abraço para a nossa audiência, todo mundo que enviou mensagem aqui, muitíssimo obrigada. Continue aqui com a gente na nossa programação. Beijo, Lucas, beijo, Fabi, e fiquem bem. Amanhã a gente volta. Valeu, Carla, valeu, Fabi. Aliás, valeu, Cris. Agora sim com a Fabi. Fabi, seu comentário final sobre essa questão das ONGs. A Carla fez um parênteses importante. Sabemos, claro, evidentemente, que tem ONGs sérias, corretas, ninguém aqui está generalizando, que são ONGs feitas justamente para ajudar um determinado segmento, seja ali de moradores de rua, seja de crianças carentes, etc. Existem várias muito sérias, mas existem aqueles também espertalhões aqui no Brasil que criam CNPJ, ou às vezes nem criam, né, para conseguir uma graninha ali e não ajudam ninguém. Eu vou aí na matéria da emenda em si, né, a investigação de emenda parlamentar para ajudar ONGs. A gente sabe que está tendo uma briga severa aí nos bastidores para o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal entre Pacheco e Messias. O porquê o Pacheco está sendo cotado, empurrado, e o pessoal do Senado quer tanto ele, justamente para fazer um contraponto ao Flávio Dino em relação às emendas parlamentares. Mas aí a gente precisa ser razoável, né? Se existe a denúncia feita de que
desvio de dinheiro de ONG, de emenda parlamentar dadas às ONGs, não esteja sendo aplicada, realmente tem que investigar. Então, o ministro aí, neste ponto, está correto. Olha, eu dizendo, Flávio Dino está correto de mandar a Polícia Federal investigar, né, o trabalho, né, dessas ONGs e a aplicação de dinheiro público através de emendas parlamentares. Então, isso é importante. Agora, não dá para dizer que ele, ou mesmo Flávio Dino, não esteja utilizando a questão, né, dessa investigação para fazer política. E é por isso que tem uma reação política de querer nomear, então, o Pacheco para fazer contraponto na primeira turma ao Flávio Dino em relação às emendas. Então, esse Brasil aqui, atual, está nos tirando qualquer seriedade nessas questões, porque era algo sério, mas sempre tem o fator político. E a justiça não cabe fazer política, muito menos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas tudo que a gente vê é sempre a vertente política, né? Porque ela grita aos nossos olhos para quem quer e ainda espera ver justiça no maior tribunal, na corte mais alta do Brasil, que é o Supremo. Fabi, muito obrigado. Nos vemos amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Valeu, Fabi! Eu que agradeço, Lucas, beijo a Carla, a Cris e a todos da audiência que estiveram conosco. E mais um dia daqui do Gazeta, Café com Gazeta do Povo, que é importante que vocês continuem aqui conosco, então até amanhã. Boa, Fabi, obrigado. E agora na tela, antes de me despedir de vocês, os comentários, quem prestigiou com o carinho da sua audiência, Lúcia Dalvel tá com a gente, Thaís Fronza, Camboriú, Santa Catarina, valeu, Thaís, Grande Santa Catarina, Shirley Medeiros, que bom conhecê-los, estou com vocês todos os dias, de Vila Velha, olha o Espírito Santo aí com a gente, valeu Shirley, um abraço, Antônio Marcos Ferreira, ele fala de Salvador, Bahia, tá comigo aqui, tá conosco todos os dias no carinho da sua audiência, quem mais? O Nato Queiroz, olha lá, Gazeta, jornalismo de verdade, parabéns, valeu Nato, quem mais está com a gente? Olha, Dama de Ferro, vocês fazem tudo com excelência, o único jornal que acompanho. Valeu, Dama de Ferro, depois manda nosso nome aqui, aliás, seu nome, por gentileza. E quero convidar você a assinar a Gazeta do Povo. Estamos com uma super promoção, é Black Friday da Gazeta. Deu a louca no comercial, 70% de desconto. Jornalismo sem militância, sem R$1 de dinheiro público, sem Lei Rouanet por aqui. R$ 8,25 por mês no primeiro 1 ano, 12 meses, ou seja, assinou em novembro, você fica com essa promoção até novembro do ano que vem. Ano que vem nós temos eleições em outubro, vaga de deputado federal, estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, ou então vai lá, gazetadopovo.com.br/oferta. O relógio marcou, são quase 10 horas da manhã, horário de Brasília. Agora vocês ficam com a reprise do Última Análise, às 13 horas e 30 minutos. Estarei ao lado de Mariana Braga no Sem Rodeios com Fred Juncker, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. E às 19 horas, Última Análise inédito, capitaneado por Marcos Tosi. O Café com a Gazeta do Povo volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!